Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Eu gostaria de pedir a tua paciência nessa noite. Os irmãos me conhecem, eu tenho um perfil mais de ensino, didático, mas o tom da mensagem hoje ela vai ser um pouquinho mais profética. A gente vai falar de algumas coisas um pouquinho duras, mas eu gostaria que você abrisse o teu coração e deixasse o Senhor ministrar na tua vida. Lucas capítulo 2, nós vamos ler o versículo de número 52. Lucas 2, 52 diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e graça para com Deus e os homens. Pai, nós queremos te dar graças pela tua palavra. Nessa hora nós suplicamos a ti que o teu Espírito fale ao nosso coração. Abra, Deus, o nosso entendimento espiritual, nos dê honestidade, sinceridade, para que venhamos a olhar para dentro do nosso interior, do nosso coração, a fim de permitir que a tua palavra venha cumprir os desígnios dela. Tua palavra, ela é mais afiada que uma espada de dois gumes, e ela penetra ao mais profundo do nosso ser, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir as intenções do nosso coração. É a tua palavra que extermina o mal de dentro de nós, e que nessa hora ela possa ser usada como uma espada, e venha tirar de dentro de nós tudo aquilo que não tem a ver com o teu reino, toda a carnalidade, tudo aquilo que é contrário à tua vontade, possa ser exterminado na nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, esse versículo de Lucas, que a gente parte dele para a nossa reflexão, ele é um relato de um crescimento saudável. Lucas está relatando o crescimento do menino Jesus, já aí na sua fase de adolescência, e ele vai mostrar para nós como é um crescimento saudável, um crescimento que abrange a vida de Jesus na sua plenitude, na sua integralidade, porque ele toca no aspecto físico. Jesus, ele crescia em estatura, né, essa dimensão física, mas Jesus crescia também no sentido da sabedoria. E a sabedoria para o judeu, ela tem não a ver com conhecimento sobre Deus, informações a respeito da vontade de Deus, envolve isso, mas mais do que isso é nós pegarmos esse conhecimento sobre Deus e aplicarmos na nossa vida no dia a dia. Sabedoria na cultura judaica tem a ver com você saber tomar decisões que estão fundamentadas na palavra de Deus, fundamentadas na vontade de Deus, na lei de Deus. Jesus, na idade que ele tinha aqui, como todo judeu, toda criança, o adolescente, já tinha decorado totalmente o Antigo Testamento. Então ele tinha informação da lei de Deus, do conhecimento, da vontade de Deus, mas era possível ver na vida dele ainda menino, esse desenvolvimento em sabedoria, em aplicar a palavra de Deus no dia a dia, nas decisões dele. Era possível ver que ele era uma pessoa sábia. É por isso que o livro de Provérbios não fala da sabedoria do sábio, não é aquela figura do sábio, barbudo, não, é a sabedoria do justo. Pode ler lá, ele fala da sabedoria do justo, não da sabedoria do sábio. Não é uma sabedoria filosófica, abstrata, é uma sabedoria que te leva a ser justo e viver uma vida piedosa. Por quê? Porque você aplica aquilo no dia a dia, você aplica a vontade de Deus na sua caminhada de fé, é prático, para o judeu é prático. Então você pega lá na prateleira da tua vida o que você sabe de Deus e aplica nas decisões do dia a dia, você se fundamenta na palavra dele. Isso é impressionante. Jesus ainda menino, Lucas fala, ele já tinha uma capacidade extraordinária de pegar o que ele sabia e aplicar nas decisões do dia a dia. Ele crescia em estatura, estava se desenvolvendo, mas também em sabedoria. Mas Lucas diz que ele crescia também em graça diante de Deus. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Ele tinha o prazer, Deus tinha satisfação na vida de Jesus. Jesus agradava o coração do Pai. Era possível ver essa graça estampada na vida de Jesus, mas em graça diante dos homens. Os homens também conseguiam perceber que havia uma graça especial sobre ele. Ele tinha a simpatia das pessoas. E quando Lucas apresenta esse crescimento integral na vida de Jesus, a gente pode dizer que esse é um modelo para todo mundo. O modelo de desenvolvimento, de amadurecimento, de crescimento é esse de Jesus. Tanto no que se refere à nossa vida como indivíduos, discípulos, como também como igreja. Uma igreja saudável, ela cresce em todas as dimensões.
E Lucas vai falar isso também lá em Atos. Aqui ele está falando de Jesus, mas lá em Atos ele faz questão de registrar que a igreja crescia em tamanho, crescimento físico, dia após dia o Senhor acrescentava os salvos, e é curioso que ele fala desse crescimento, depois ele percebeu alguma coisa de relevância na igreja. Toda vez que Lucas percebe alguma coisa pertinente, relevante, ele diz, e a igreja crescia. Ele faz questão de registrar as marcas saudáveis, ele fala, e a igreja crescia. Então ele anota o crescimento físico de estatura da igreja, mas ele mostra que essa igreja crescia na capacidade que ela assimilava do conhecimento de Deus. Por isso ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Ela aplicava no dia a dia. Mas ela crescia também em graça, porque havia graça naquela comunhão gostosa dos irmãos, a ponto dos de fora perceberem aquilo, e Lucas dizer, ela caiu na simpatia de todo o povo, né? Então havia graça de Deus nela, e era perceptível essa graça para com os de fora, eles viam essa graça. Isso é um crescimento equilibrado, um crescimento saudável, que a gente deve ter como parâmetro para a nossa vida. Esse é o modelo de crescimento para nós. É por isso que nós somos tão críticos a essa questão das igrejas que nos últimos anos cresceram através de metodologias. Então você pega lá uma ferramenta e cresce através dela, porque é possível ver, e quem veio desse meio sabe o que eu estou dizendo, né? É possível ver nesse meio que o crescimento na perspectiva física, ele acontece, muita gente se achega, mas muita gente que não amadurece, que não entende qual é a vontade de Deus, ele aprende a metodologia também, sai reproduzindo a metodologia, mas nunca amadurece na fé, ele não cresce em sabedoria, ele não consegue aplicar aquele conhecimento, até porque ele mal recebe, aplicar na vida. Então um crescimento ele não é só físico, ele tem que ter sabedoria, conhecimento aplicado na vida, e essa graça, a gente está caindo no agrado de Deus e de todo o povo. Agora, é fato que, se por um lado, o Jonatas estava falando aqui, quando ele, não sei se foi na reunião, se foi no púlpito agora, que um dos irmãos lá, o Douglas, ficou resistente à numerolatria, né? O pessoal que gosta de número, que essas igrejas querem trazer gente, não importa o que está acontecendo lá dentro, estão desenvolvendo, mas se a gente não pode cair na numerolatria, de trazer gente a qualquer custo, a gente também não pode se tornar, ter fobia de número, não queremos crescer, queremos ser um povinho pequeno, não queremos para lugar nenhum, então nem uma coisa nem outra, eu não posso ser nem numerolatria e nem numerofóbico, né? Deus dá o crescimento e a igreja cresce. Se a igreja é um organismo vivo, porque é assim que é apresentado nas escrituras, é um organismo vivo, todo organismo vivo cresce. Jesus crescia, você cresce. Então todo organismo, a gente plantou um vaso aqui um tempo atrás, a minha esposa e a Keren, teve um vizinho abençoado, aqui a gente orou por ele semana passada, retrasada, por um problema de saúde na família dele. Como que é o nome? O seu Zezinho. Ele está cuidando aqui do vaso para nós, até está aguando as plantas, é bacana para chuchu os vizinhos aqui, a gente está pegando amizade, e está crescendo a planta. Por quê? Porque um ser vivo cresce. Quando é que não cresce? Quando tem alguma anomalia. A gente não cresce quando tem alguma coisa obstruindo o crescimento, o desenvolvimento da igreja. E quando a gente olha nas escrituras, a gente percebe nas cartas de Paulo, de João, de Pedro, a gente percorre o Novo Testamento, que existem algumas coisas que inibem, que sufocam esse crescimento saudável. Como eu falei, pode crescer numericamente, mas algumas áreas são sufocadas quando alguns problemas, algumas culturas malignas são semeadas na igreja, alguns obstáculos que a gente vai ver, pelo menos 3, aqui eu vou citar 3 apenas. O primeiro deles, que impede o desenvolvimento saudável da igreja, são as heresias, irmãos. Vai lá comigo em 2 Timóteo, capítulo 2, a gente vai ler o verso 17 e 18. 2 Timóteo, a última carta que o apóstolo Paulo escreveu essa. 2 Timóteo 2, 17 e 18 diz assim, ele está falando, vem conversando sobre o obreiro aprovado, aí no verso 17, ele fala, a palavra desses, 2 homens aqui que ele vai citar, a palavra desses corrói como câncer, entre os quais estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição
é já passada, e perverteram a fé que tinham alguns. Então, uma das coisas que inibe o crescimento da igreja são as heresias. É o ensino equivocado. A gente não pode ser tolerante com o falso ensino. A gente tem que ser tolerante com as pessoas, mas não com o falso ensino. Não existe tolerância com a mentira. Com a mentira nós somos intolerantes. Não se esqueça que um dos problemas de uma das igrejas lá, do Apocalipse, lembra que tem 7 cartas para 7 igrejas? Um dos problemas de uma igreja lá, era porque ela era tolerante com o ensino de Jezabel. A tolerância nem sempre é uma virtude, quando ela é direcionada para um falso ensino. Quando ela é direcionada para o ensino de Jezabel, quando a gente é tolerante com o ensino idolátrico, com o ensino contrário à fé, a gente permite que essa heresia corroa a igreja como um câncer. Olha a expressão que Paulo usa aqui. Da mesma forma que um câncer acaba com o ser humano, com a vida, a heresia corrói a igreja, perverte a fé das pessoas. Isso inibe o crescimento das pessoas. Elas vão se tornando incapazes de absorver o ensino. É mais ou menos como a gente vê o processo de retardamento mental, né? Que é essa deficiência. A pessoa cresce em estatura, mas ela não consegue ter a capacidade de raciocínio lógico. Ela fica incapaz de entender as coisas, de raciocinar. Então ela fica parecendo uma criança. Ela está lá com 30, 40 anos, ela parece uma criança. Né? Um amigo querido tem uma pessoa assim na família. E é difícil, porque ela não consegue entender as coisas. E a mesma coisa acontece na perspectiva espiritual. Que a pessoa recebe um falso ensino e isso vai corroendo a vida dela, não percebe, não amadurece nunca, não desenvolve nunca na fé. Muitos então acabam definhando, da mesma forma que um câncer definha alguém, porque abraçaram um ensino equivocado. Se colocam debaixo da influência de um pastor que não tem compromisso com a fé, de um falso sacerdote. E aí, acaba recebendo maldição no lugar de bênção. Lá em Malaquias capítulo 2, Deus vai falar das maldições. Deus fala várias maldições lá no livro de Malaquias. E uma das maldições que ele fala é no capítulo 2, ele fala da maldição que ele colocou sobre os sacerdotes. Os sacerdotes que não tinham compromisso com Deus, não tinham compromisso com a fidelidade em relação à palavra dele, em relação à lei de Deus. E aí ele vai dizer assim: eu já amaldiçoei as bênçãos de vocês, inclusive. E todo aquele que se coloca debaixo da mão desses caras, do ensino desses caras, meu irmão, vai para o buraco igualmente. Se você abraça uma mentira e constrói a sua vida em torno da mentira, tua vida vai definhar. Ao invés de receber bênção, você vai caminhar para a maldição. É isso que depois você lê lá, Malaquias 2, você lê o verso 1 e 2, depois você pula e lê o verso 8, você vai falar dele transformar as bênçãos em maldição. Ele fala, eu já fiz isso inclusive, já transformei as bênçãos em maldição. Por quê? Porque vocês, os sacerdotes ali, não tinham compromisso algum com Deus. Eles estavam vendo as pessoas levando sacrifício de qualquer forma, uma negligência em relação ao culto, em relação ao sacrifício, e eles estavam aceitando aquilo tudo. É por isso que o pastor, ele não pode aceitar um culto, uma vida de qualquer maneira. A gente não pode negligenciar a nossa fé, os valores. A gente tem que ser firme em alguns momentos. Por quê? Porque a nossa vida, a vida da igreja, depende da nossa fidelidade, do modo como nós lidamos com Deus, como nós encaramos, como nós respondemos a Ele. Eu seria negligente de ver você relativizando a vida, os valores, e ficar quieto, falar, o problema é dele com Deus. E aí no caso lá do sacerdote, Deus fala, eu amaldiçoei, e o povo que está debaixo vai para o buraco do mesmo jeito. Então a heresia, ela define a vida da igreja. Tem muita igreja que você pode olhar e falar, mas tem gente para chuchu lá, né? É enorme, mas vai ver a vida das pessoas, não tem consistência alguma. É gente que, infelizmente acontece isso até na igreja evangélica hoje, é gente que mistura, acha que você pode ser evangélico e ter comunhão com outras religiões, acha que é tudo, né, aquela coisa do amor hoje que está presente, o que vale é o amor no coração. Tem gente que não tem a menor noção das coisas hoje, não tem discernimento mais do que é o evangelho. Não amadurece, está há 30 anos na igreja e repete clichê, aprendeu clichê e repete clichê 30 anos. A vida da pessoa não desenvolve na fé. Então a primeira coisa que a gente vê é heresia. Eu li aqui o texto de Paulo, mas você vai ver João falando da heresia,
Você vai ver João na carta, o apóstolo do amor, né? João, lê as cartas dele. Ele fala muito de verdade nas cartas dele. Inclusive ele diz assim, olha, se alguém negar Cristo aí, nem recebe esse cara na reunião de vocês. Nem recebe. O que ele está falando? Sejam intolerantes com a mentira. A gente não pode tolerar mentira. A gente tem que ser firme com a mentira. Aquilo que é fundamental, que é essencial, a gente não pode abrir mão. Por quê? Porque isso corrói a fé dos irmãos. Agora, é claro, fatores secundários a gente pode ter divergência tranquilamente, mas o que é essencial, o que é fundamento, a gente não pode abrir mão. Um segundo fator que inibe o nosso desenvolvimento, evidentemente, é a divisão. Isso é um escândalo para a fé. Uma coisa óbvia, mas é um escândalo para a fé. Em Corinto, por exemplo, Paulo vai citar vários motivos ali que impediam a unidade do povo de Deus, né? Ele vai falar que eles se dividiam por predileções, né? Eu sou de Apolo, ele é eloquente quando ele prega. Eu sou de Paulo, profundo. Não, eu sou de Pedro lá, que é o líder da igreja de Jerusalém. E aí Paulo fala, o que vocês estão arrumando? O que é Paulo? O que é Apolo? Apenas servos de Deus, do Deus Altíssimo. A igreja é de Jesus, não é de Paulo, de Pedro. E o pessoal se dividindo. Pensa, que coisa infantil. Imagina que, não, eu sou do Levi, não, eu sou do grupo do Najib, não, eu sou do grupo do Rogério. Deus olhando para isso, além de entristecer o coração dele, quem está aplaudindo é o próprio Satanás. E eu vou te falar, a gente não dá nem muito trabalho para ele quando age assim, né? A gente está fazendo trabalho sozinho, né? Nem dá trampo para ele. Por quê? Porque divisão é algo diabólico entre o povo de Deus. A gente não pode encarar a divisão como algo natural, algo normal. Porque o povo de Deus é um. Tanto que em Corinto, quando fala da ceia, o grande pecado a ser discernido é o pecado contra o corpo. Qual era o pecado? Era a divisão. Era a falta de unidade, a falta de amor, naquele caso entre ricos e pobres. Porque a igreja de Corinto também tinha esse problema. Então não tinha só os grupinhos, eu sou desse, eu sou daquele. Tinha o pessoal que era os ricos e a classe dos pobres, um comia e o outro ficava com fome. E Paulo fala, que absurdo é esse? Que loucura, que insanidade é essa? Vocês estão se reunindo para comunhão do que Cristo fez, do sacrifício, do altruísmo, da entrega, da renúncia, e vocês estão divididos. Isso é completamente antagônico ao propósito da ceia. A ceia, como o Jonatas pregou aqui, é mesa, é comunhão, é partilhar, é amor, é olho nos olhos, sabe? E vocês estão indo contra isso, é um maior absurdo. E aí ele vai falar, e por isso que tem gente que morreu entre vocês, porque é isso que ele fala lá. Ele usa o eufemismo, né, para relativizar um pouquinho a expressão de morte. Alguns já dormiram, mas o que ele está falando, é por isso que alguns já até morreram, porque não conseguem discernir o corpo. Eles estão lutando contra o corpo de Cristo. É por isso que o juízo de Deus veio sobre eles. Porque quando a gente não percebe, não discerne o nosso papel no corpo de Cristo, que nós não pertencemos apenas a Jesus, mas nós pertencemos uns aos outros, e ao invés de nós nos unirmos, utilizarmos os nossos dons, nos edificarmos mutuamente, a gente passa a brigar um com o outro, aí, meu irmão, você pode ter certeza que o juízo de Deus vai chegar um dia. Uma hora a gente vai encarar Deus não como pai, mas como juiz. A gente não vai encarar a bênção, vai encarar o peso da mão dele na nossa vida. Porque isso é um absurdo. Aquele que morreu para nos dar vida, olha quando Paulo fala de Cristo, quando ele fala do exemplo dos macedônios, né, que a semelhança de Cristo que sendo rico, se fez pobre, se rebaixou, né, para poder servir o outro. Esse é o chamado nosso. Considerem o seu próximo como superior a você mesmo. Não é que você vai viver num complexo de inferioridade, não é isso. Você tem que olhar para ele com a disposição de ser um servo. Porque no reino de Deus só tem um rei, o resto é servo. Amém? O reino de Deus é o reino de Deus. Não é o reino do Levi, do Joel, é o reino de Deus. Só tem um cabeça na igreja, Jesus Cristo. O resto é servo. Eu gosto muito do refrão daquela canção que fala que ele cresça, né? Eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Porque o chamado é para servir. O chamado é para se entregar.
Pastor Paulo Borges Jr., ele fala assim: você sabe o que é pecado? A mulher pegou o fruto, não agradeceu, comeu e depois entregou para o marido. Aí ele fala: sabe o que é santidade? Jesus pegou o pão, deu graças, partiu, só depois ele comeu. Entendeu? A mulher pega o fruto, não agradece, come, depois ela compartilha, depois ela entrega. O que é santidade? Jesus pegou o pão, deu graças, partilhou, depois ele comeu. Com os discípulos indo para Emaús, ele nem ficou para comer, ele só partiu o pão para eles lembrarem. E aí curioso, porque quando ele parte o pão, é como que escamas tivessem caído dos olhos dele. Porventura não era ele que vinha aí falando da palavra desde Gênesis até os profetas, e o nosso coração queimava, mas só caiu a ficha na hora que ele partilhou o pão, porque a fé é da partilha, a fé é da entrega, da renúncia, não é do cetro, não é da coroa, é pegar a bacia e a toalha e lavar os pés uns dos outros. Esse é o chamado. Quando o Espírito de Deus vê a gente em briga, em luta, divididos, meus irmãos, o que falta para nós é só o juízo, é esperar o juízo de Deus, que Ele nos encontre atentos. Então essa igreja aí, ela tinha predileções, se dividia entre rico e pobre. A gente vai ver outros problemas, até nos apóstolos, no começo do ministério de Jesus, quando João fala: mestre, vimos um homem falando em teu nome, nós proibimos ele. Como é que você vai falar de Jesus? Não é um de nós? É um exemplo bem de uma característica de seita, né? Quando a gente começa a se achar a igreja exclusiva de Deus, olha, vem para o Raiz, porque lá é muito melhor, porque nós somos fiéis à palavra de Deus. Nós somos a igreja de Jesus em Ribeirão Preto. Quando a gente começar com esse negócio aí, você já me dá uma voadora já, se eu falar um dia um negócio desse. Ô Levi, você tá, o que foi? Comeu alguma coisa estragada? O exclusivismo, isso aí é característica de seita, que não reconhece a graça de Deus, que não faz parceria com irmãos na fé, em torno da missão de Deus, como a gente vai ter que fazer no Brasil, pelo andar da carruagem, né, Najib? Se aproximar em algumas lutas que a gente tem, que a gente vê acontecendo, aí, ideologias avançando, o mal avançando. A igreja não pode cruzar os braços e falar assim: vamos fazer o nosso grupinho aqui, aí a outra faz ali. Não, vamos nos unir para fazer alguma coisa de consistência. Por quê? Porque é a igreja que freia o avanço do mal, não é? O que é o sal? Jesus falou: vocês são o sal da... O que o sal fazia naquela época? Não tinha geladeira naquela época, não tinha congelador. O que evitava que a carne apodrecesse? Sal. Quem já comeu carne de sol? É o sal. O que Jesus está dizendo? Quem impede o avanço do mal são vocês. Vocês estão aqui para impedir. Às vezes a gente dizia, John Stott, né, ou Martin Luther King, agora não sei qual falou, que às vezes o mal avança por falta de um legítimo protesto dos cristãos. Erguer a voz e protestar contra o mal. Então a gente tem que ter esse olhar mais amplo aí, porque é um absurdo. E a gente deveria perceber que a divisão, ela nunca vai gerar progresso na igreja, jamais vai gerar progresso. A gente sempre vai cada vez mais ficar sufocado e inibir na nossa fé. Jesus disse que nem o inferno faz isso. Quando dizem vocês, os fariseus, né? Ele está expulsando o demônio pelo dedo de Beelzebu. Aí Jesus falou assim: mas se Satanás está expulsando o próprio Satanás, ele não resiste, né? Porque um reino dividido não subsiste. Até o inferno sabe disso, e às vezes os cristãos não sabem. Se divide em igreja local. Como que pode um negócio desse? Nem o diabo faz isso, mas a gente faz. Às vezes a gente se divide, e por isso que não progrede, não prospera na fé. Meus irmãos, se a gente tivesse noção da força que a unidade tem, união não faz só o açúcar, ela faz a força, já diz aquele velho deitado, né? Aquele velho ditado. Quer ver um exemplo negativo da força da união? Vai lá comigo em Gênesis 11. Não é um exemplo bom, mas mostra para nós pelo menos a força que a união tem. Gênesis 11, versículo de número 6. Você conhece esse episódio, né? Construção da Torre de Babel. Nimrod
edificou essa cidade. Nimrod era um cara que era contra os semitas, foi o primeiro antissemita das Escrituras. Então essa construção da torre é algo completamente contrário a Deus, é uma tentativa de autonomia em relação a Deus. Mas o versículo 6, olha o que Deus fala: disse o Senhor, o povo é um e todos têm uma só língua, isto é o que começam a fazer, agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Curioso que Deus olha e vê aquele intento maligno no coração daqueles homens. Eles falam, esse povo é um só, fala uma só língua, e ninguém vai poder resistir a esse povo aí. Por quê? Porque ele sabe que a cooperação, ela pode fazer coisas grandiosas, mesmo ruins. Só olhar para a Alemanha nazista. O cara conseguiu convencer a nação quase inteira que aquilo lá era uma proposta boa. Matar seres humanos, criados à imagem de Deus, em um país protestante, marcado por Martinho Lutero. A Alemanha, meus irmãos, as pessoas foram alfabetizadas. Todo país ele tem um autor que é mais forte ali, que influencia mais. Quando você fala no Brasil, por exemplo, você tem Monteiro Lobato, talvez o autor mais famoso. Na Alemanha, o livro e o autor mais famoso foi a tradução de Lutero da Bíblia. Os alemães, eles foram alfabetizados principalmente com a Bíblia. Aí a gente olha para um país com a influência da reforma, dos luteranos, a influência da Bíblia, e chegou onde chegou com Hitler. Ele conseguiu convencer as pessoas a fazerem algo completamente maligno, perverso, diabólico, porque é um negócio diabólico aquilo. Mas se uniu, conseguiu unir e quase fez um caos no mundo, né? Conseguiu gerar um pânico no mundo, destruiu várias nações aí, porque se uniram, uma nação que se uniu em torno de algo maligno. A gente vê um exemplo negativo da força da união. Não é por acaso que Jesus, na oração sacerdotal, em João 17, Pai, que eles sejam um. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só, o mundo cegado pelo Deus dessa era, porque Paulo fala que o Deus dessa era cegou o entendimento dos incrédulos, para eles não reconhecerem a Deus. Jesus fala, pela unidade eles vão perceber que Deus os ama. Se eles olharem para a igreja e enxergarem unidade, amor, eles mesmos cegados pelo Deus dessa era, vão conseguir perceber o amor de Deus. Não é por acaso que Jesus ora com fervor, que ele suplica ao Pai, que eles sejam, eu não oro apenas pelos discípulos, ele diz, eu oro por todos aqueles que crerão através dos discípulos. Está falando de nós, está falando de nós. Que eles sejam um, como eu e tu somos um. Nós somos frutos da Trindade. A Trindade é uma união perfeita. Nós temos que ter essa união e preservar, porque a gente não constrói unidade, a gente preserva. Quando Paulo fala assim, preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, não fala para você promover a unidade, porque Deus já fez, já gerou isso, a gente preserva isso, sempre luta para preservar isso e coloca como atenção da nossa vida, mas a divisão destrói, impede o desenvolvimento da igreja, a igreja atrofia, começa a deixar de ter relevância. Na Alemanha deixou por quê? Porque foi se dividindo, foi se abrindo para ouvir ideologias, por isso que muita igreja falou sim para Hitler. Tinha lá uma igreja confessante, que muitos morreram por causa da fé, que contestaram o Estado, mas as igrejas foram se deixando levar por aquilo, se dividiram. No Brasil a igreja não pode se dividir por causa de ideologia, a gente tem que se unir em torno do evangelho da graça de Deus e erguer a nossa voz. A partir do momento que a gente começa a abrir mão do evangelho, se dividir por causa dessas coisas, irmão, aí vai definhar mesmo, e a ideologia vai prosperar no nosso país, e os nossos filhos que vão colher isso. Por isso que a igreja tem que ser sábia e se atentar para a próxima geração. Uma das coisas que eu gosto de conversar com o Jonatas, com o Mateus, que são amigos próximos, é justamente assim, a preocupação com a próxima geração. Não é ficar tranquilão porque a gente já sabe o evangelho, mas e a próxima geração que vai ter desafios muito maiores do que a gente? É preparar uma igreja melhor para eles. E por fim, meus irmãos, uma outra coisa que impede, que inibe o desenvolvimento da igreja, eu vou chamar aqui de síndrome de Diótrefes. Síndrome de Diótrefes. Abre comigo, terceira carta do apóstolo João,
A gente vai ler o verso 9 e 10. 3 João, as duas cartas finais de João são pequenas. 3 João 9 e 10. Preste atenção. Um capítulo apenas. Aí diz assim o versículo 9 e 10. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, não nos recebe. Pelo que eu, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Não contente com isto, não acolhe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Olha o que João está falando. Ele está escrevendo para Gaio, e aí ele começa a falar desse tal de Diótrefes. Ele fala, esse cara me resiste. Ele está resistindo ao apóstolo João, era o último apóstolo vivo, já ancião. Ele resiste, ele me resiste. Esse Diótrefes resistia às direções do apóstolo João. Ele fala, ele não apenas me resiste, ele resiste todos os missionários que a gente envia. Todos os irmãos que chegam, ele não apenas resiste, mas ele fala para os irmãos não receberem esses irmãos. E quando eu for até aí, eu vou lembrar o que ele está fazendo. O que é isso aqui, a síndrome de Diótrefes? Ele quer ter primazia na igreja. Ele quer ter prioridade na igreja. Ele quer ter o holofote da igreja. Ele quer ser o dono da igreja. Ele acha que a igreja é dele. Ele não ouve o apóstolo João. Ele não ouve a direção de um homem que recebeu a autoridade do próprio Cristo, porque ele é apóstolo, representava a autoridade maior da igreja, naquele contexto então que só estava ele. E ele fala, esse cara não ouviu o apóstolo João e impediu os irmãos da igreja de acatar as direções do próprio apóstolo João. Por quê? Porque ele se achava o dono da igreja, ele tinha primazia. Ele quer ter primazia entre a igreja. Ele quer que a palavra dele prevaleça. Ele quer que a visão dele prevaleça. Ele quer que os irmãos acatem o que ele diz. Síndrome de Diótrefes. Meus irmãos, se isso aconteceu com João, você acha que não vai acontecer com a igreja em Ribeirão, no Projeto Raiz, em qualquer lugar? Você tem no nosso contexto pastores que agem como coronéis, se acham dono das pessoas. Tem pastor por aí que determina até quem o cara vai namorar. Não pode namorar ela não. Não, agora você vai fazer assim. Eu já vi coisa bizarra para chuchu. Eu já vi cara que fez careta porque o irmão comprou um carro. Mas como que você compra um carro sem consultar a gente? Ué, pera lá. Você virou dono das pessoas? O cara tem que pedir permissão para comprar um carro? Então você tem Diótrefe como pastor de igreja, coronel. Mas você tem no contexto membros antigos. Eu lá em Furnas estava conversando com o pastor lá, batendo um papo, a gente jantou junto, e ele falando que na denominação, muitas vezes acontece lá, do pastor ser só um empregado nas mãos dos presbíteros, ele falou, porque os caras agem como dono. E no caso ele falando que ele teve muita luta, muito problema, não na igreja que ele estava, mas ele já está há muito tempo na denominação. Mas o que é isso senão a síndrome de Diótrefes, a síndrome do dono? É o dono da igreja. Ou o membro antigo que você ouve em igreja mais histórica, principalmente, mas o meu avô comprou o banco aqui, e aí fica aquela família que manda na igreja a vida inteira, vai passando de geração, aí tem que ficar com cuidado, porque tem dono, a igreja tem dono. Membro antigo, rico que acha que é dono da igreja, eu sustento o ministério, eu que faço a coisa acontecer. Meu irmão, a igreja é de Jesus. Eu não fico fazendo média com rico, com quem se acha dono da igreja, porque a igreja é de Jesus e eu temo a Jesus. Por isso eu não vou mudar o discurso da palavra quando eu prego, eu não vou trazer uma coisa que agrade o coração, eu não vou trazer algo que vai cativar pessoas para chegarem aqui, que não seja fundamentado no que Deus fala. Eu não estou nem aí para quem tem síndrome de Diótrefes, porque eu devo fidelidade ao meu Senhor, que é Jesus Cristo, não a homens. O próprio apóstolo Paulo fala, se eu procurar agradar homens, eu já sou reprovado por Deus, porque eu estou nessa terra para fazer a vontade de Deus, não de homens. Eu não estou nem aí para melindroso, para gente que não tem temor de Deus no coração. Síndrome de Diótrefes a gente tem que enfrentar
e pedir graça de Deus para que isso seja arrancado do meio da igreja. Isso é usurpação do trono da graça. Só existe um Senhor, só existe um cabeça, e a gente não pode querer usurpar a igreja dele. Ele é o dono da igreja, e a gente deve devoção a ele. Eu acho curioso, e a gente está caminhando para o encerramento, quando a gente olha para o Novo Testamento, é curioso porque ele começa com Deus do lado de fora do templo. Deus expulso do templo. Deus estava no deserto, lembra? Quem é João Batista? É a voz do que clama no deserto. Quem é que está clamando no deserto? É Deus. João Batista é a voz daquele que está clamando. Se você olhar o Evangelho de Lucas, você vai ver que quando ele fala de João Batista, no capítulo 3, ele fala João Batista apareceu, ele vai dizer quando Caifás e Anás eram sumo sacerdote. E não tem lógica ele usar essa expressão se referindo a duas pessoas, porque sumo sacerdote tem a ver com um sacerdote. Lucas está falando, quando os dois eram um sacerdote. O que ele está querendo dizer? Ele está expondo uma podridão lá no templo. Porque o que estava acontecendo é que Anás, sogro de Caifás, ele já estava exercendo o mandato como sacerdote, já estava no 6º mandato. Porque ele foi sacerdote, aí ele foi sacerdote junto com o primeiro filho, com o segundo filho, com o terceiro filho, com o quarto filho. Aliás, estava para o 7º, 5º filho, e aí ele estava fazendo através de Caifás, seu genro. Sabe, tipo o Sarney no Maranhão, é o Anás lá em Israel. E aí ele fala, no tempo em que esses dois eram sacerdotes, e aí o templo apodreceu, o homem tomou conta daquilo, deixou de temer a Deus, Deus foi clamar no deserto. E ele levantou o profeta dele, João Batista. E João Batista é da linhagem de Arão, era para ele ser sacerdote. Deus levanta ele, a voz do que clama no deserto. O Novo Testamento começa com Deus expulso do templo. Mas ele termina lá em Apocalipse com Jesus do lado de fora da igreja. Eis que estou à porta e bato. A gente pergunta, o que ele está fazendo lá de fora? Por que ele está fora? Eis que estou à porta e bato. Mas por que ele está fora? Ele está falando isso para Laodiceia, uma igreja. O que ele está fazendo fora da igreja? Ele é o dono dela. Ele não comunga com carnalidade. Não comunga com gente que se recusa a se render à soberania dele, à vontade dele. A síndrome de Diótrefes impede, inibe o crescimento e o desenvolvimento da igreja, meus irmãos. Eu poderia citar vários outros exemplos aqui, a gente poderia falar de raiz de amargura, que vai alastrando também como câncer. A gente poderia citar falta de oração e compromisso com a palavra, que aquece o coração, e por não ter esse compromisso, acaba nos levando a apagar o espírito, que Paulo fala aos Tessalonicenses, né? Não apaguem o espírito. E o contexto ali, ele está falando de oração, orem sem cessar, ele fala da palavra. A gente poderia citar outros exemplos, mas eu creio que esses são suficientes, para a gente entender o chamado por unidade, por comunhão, por batalhar por aquilo que de fato Cristo nos chamou para trabalhar. Se nós queremos crescer como igreja, a gente precisa falar não para o velho homem, para a nossa carnalidade, para deixar Cristo reinar. A partir do próximo domingo vai ter um grupo de pessoas que vão estar aqui com a gente, decidiram vir aqui no culto, eles vão vir, né? A Miriam já está vindo até antes. Eu quero ir no culto com vocês, estão aqui, vão estar com a gente aqui, vão participar. Só vai dar certo se não tiver síndrome de Diótrefes. Só vai dar certo se a gente falar não para a heresia, se a gente não se dividir. Só vai dar certo se a gente, inclusive, buscar em Deus discernir aquilo que a gente construiu de errado aqui. E aí eu faço um apelo para o projeto Raiz mesmo. Porque embora eu esteja aqui há poucos anos, eu converso com muitos irmãos. Eu já sentei com muitos irmãos, já tomei café com muita gente aqui. Eu não fico falando, mas já conversei para entender inclusive o histórico. E tentar discernir coisas que foram construídas erradas, para ver o que precisa ser deixado de lado, o que precisa ser arrancado. Um tempo atrás eu falei de tirar ervas daninhas, né? Que erva daninha que precisa ser arrancada? Vocês sabem que eu sou muito racional, né? Eu gosto de teologia, eu gosto de filosofia. Eu não sou fechado para os meios que Deus possa falar ao nosso coração.
Eu compartilhei com pouquíssimas pessoas aqui que no meio de 2019 meu filho teve um sonho. Meu filho não é de ter sonho não, mas ele sonhava que, ele falava que via, ele acordou meio aterrorizado, falou com a minha esposa, depois falou comigo, ele falou que ele via um vulto, um demônio, um negócio dentro do salão da igreja, e ficava correndo no palco, andava e tal, e aí ele tentava me acertar. Aí ele falou que ele me enfiou alguma coisa nas minhas costas, e aí ele tentava me ajudar, me pegava pelo ombro e corria, a gente corria lá pela secretaria, e o bicho vindo atrás, aí eu tranquei a porta e ele ficou dentro e a gente fora. E eu guardei esse sonho. Não falei nada, fiquei quieto, guardei o sonho, fiquei com ele no coração. E eu falo isso com temor de Deus, irmãos, porque ouvindo alguns irmãos aqui da igreja, fica um pouco nítido que a gente tem uma cultura que precisa ser quebrada. Há um tempo atrás, o presbitério falou que há um histórico de insatisfação, de ingratidão, de falar mal, de criticar líderes especialmente. Passaram gente de perfis muito diferentes aqui pelo Raiz. Eu fui procurar saber todos. A gente teve gente muito relacional como o pastor Tércio. Era relacional, né? Ele é a esposa. Da boca dos dois eu sei que ela fazia até sorteio para promover união e comunhão. Passou o Oswaldo, que tinha um perfil completamente diferente, psicólogo. Passou no passado o Rudemar, que veio de São Paulo. Pastor Márcio esteve aqui também. E um deles, dos presbíteros, falou assim, não, acontece muito isso. Gente, a gente tem que criticar o que é errado, se tiver algo pecaminoso, mas toma cuidado para não destruir quem Deus levanta. Toma cuidado, eu não estou falando isso, eu posso sair daqui amanhã e ficar outra pessoa. Não faça isso. Critique aquilo que está em desacordo com a Bíblia, não aquilo que não agrada ao seu coração. Porque a igreja não foi feita para agradar você, nem a mim. A igreja foi feita para agradar o coração de Deus. Toma cuidado com esse tipo de postura. E especialmente essa última que eu quis citar aqui, da síndrome de Diótrefes. Como presbitério, uma coisa que ficou marcada, e o Najib falou aqui na frente, o dia que ele orou no final do culto, a gente tem orado muito, Deus, essa igreja é sua, né, Najib? A igreja é sua. Uma das coisas que a gente mais repetia aqui orando durante a semana era, Jesus, essa igreja é sua, essa igreja é sua. E desde que a gente passou a orar, Deus foi trazendo paz, dando uma direção, dando luz para nós, embora a gente ainda precise de graça, de direção dele, mas por quê? É esse reconhecimento constante que a igreja é de Jesus, que a gente possa viver dessa forma, amém? Peço a tua paciência, eu falei no começo que ia ter um tom profético, mas é algo que está me remoendo no interior faz tempo, que eu gostaria de falar, e eu falei com o Zema que no dia 25 eu gostaria de voltar de férias e trazer essa palavra. Eu já sabia o que eu falaria para a igreja, já estava com isso no coração há algum tempo, remoendo isso na alma, para trazer para os irmãos, porque, meus irmãos, a gente só vai dar certo se vencer o pecado, se deixar Cristo reinar, só vai dar certo se a gente falar não para esse homem aí. Eu não quero ser dono da igreja, e muito menos você tem que procurar ser também. Vamos respeitar o que Deus faz, os dons que Deus delega, e vamos viver em comunhão, em harmonia, pedir graça de Deus, amém? Vamos ficar de pé.